Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar para o concurso da Marinha. A partir de agora iniciamos um novo eixo do edital, Biotecnologia Marinha. E começamos pelo fundamento de tudo, que são os conceitos básicos de biotecnologia, biodiversidade e as tendências na diversidade de espécies. Esse é um tema estratégico porque une ciência, inovação, recursos naturais e soberania marítima. Primeiro precisamos entender o que é biotecnologia. Biotecnologia é o conjunto de técnicas que utilizam organismos vivos, células ou moléculas biológicas para desenvolver produtos, processos ou serviços de interesse humano. Não é algo recente. Processos como fermentação para a produção de pão e bebidas já eram formas tradicionais de biotecnologia. O que muda na biotecnologia moderna é o uso de ferramentas avançadas como engenharia genética, biologia molecular, cultura celular e sequenciamento de DNA. Quando falamos em biotecnologia marinha, estamos nos referindo à aplicação dessas técnicas aos organismos marinhos. O ambiente marinho abriga enorme diversidade biológica, muitas vezes ainda pouco explorada. Micro-organismos, algas, esponjas, moluscos e outros invertebrados produzem compostos químicos únicos, resultado de adaptações a condições como alta pressão, variação de salinidade e baixa luminosidade. Essas moléculas podem ter aplicações farmacêuticas, industriais, alimentícias e ambientais. Agora vamos ao conceito de biodiversidade. Biodiversidade é a variedade de vida em todas as suas formas. Ela pode ser analisada em 3 níveis principais. O primeiro é a diversidade genética, que corresponde à variação de genes dentro de uma mesma espécie. Essa diversidade permite adaptação a mudanças ambientais. O segundo é a diversidade de espécies, que se refere ao número de espécies diferentes em determinada região. O terceiro é a diversidade de ecossistemas, que envolve a variedade de ambientes e interações ecológicas existentes. No contexto marinho brasileiro, a biodiversidade é extremamente relevante. A costa brasileira abriga manguezais, recifes de coral, bancos de algas, estuários, áreas oceânicas profundas e inúmeros habitats com espécies endêmicas. Essa riqueza biológica representa não apenas valor ecológico, mas também potencial estratégico para pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Um ponto importante para concurso é compreender que biodiversidade e biotecnologia estão diretamente conectadas. Quanto maior a diversidade genética e de espécies, maior o potencial de descoberta de novos compostos, enzimas e moléculas com aplicação econômica. A perda de biodiversidade significa também perda de oportunidades biotecnológicas. Agora vamos falar sobre tendências na diversidade e de espécies. Globalmente, observamos um cenário preocupante de redução da biodiversidade. As principais causas incluem destruição de habitats, poluição, mudanças climáticas, sobreexploração de recursos e introdução de espécies invasoras. No ambiente marinho, o aquecimento da água, a acidificação dos oceanos e a pesca excessiva têm alterado a distribuição de espécies e provocado declínios populacionais. Uma tendência importante é a redistribuição geográfica das espécies. Com o aumento da temperatura, muitas espécies estão migrando para latitudes mais altas em busca de condições adequadas. Isso altera comunidades ecológicas e pode gerar novos desequilíbrios. Outra tendência é a simplificação das comunidades, com perda de espécies mais sensíveis e predominância de espécies oportunistas. Do ponto de vista biotecnológico, também há uma tendência crescente de exploração sustentável dos recursos marinhos. A chamada bioeconomia azul busca utilizar a biodiversidade marinha de forma responsável, promovendo inovação sem comprometer a conservação. Isso envolve pesquisa genética, bioprospecção e desenvolvimento de tecnologias baseadas em recursos biológicos marinhos. Em prova da Marinha, a banca pode cobrar definição de biotecnologia, diferenciação entre biodiversidade genética, de espécies e de ecossistemas, além de relacionar perda de biodiversidade com impactos econômicos e estratégicos. Também pode explorar a importância da biodiversidade marinha como patrimônio nacional. Portanto,
Ao estudar esse tema, compreenda que biotecnologia depende diretamente da biodiversidade e que as tendências atuais mostram tanto riscos quanto oportunidades. A conservação da diversidade de espécies não é apenas uma questão ambiental, mas também científica, econômica e estratégica. Na próxima aula avançaremos para aplicações específicas da biotecnologia marinha e suas ferramentas modernas. Mantenham o foco, estudem com visão integrada e sigam firmes na preparação para o concurso da Marinha. Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar para o concurso da Marinha, dando continuidade ao eixo de biotecnologia marinha. Hoje vamos aprofundar um tema extremamente relevante e que pode ser cobrado tanto de forma conceitual quanto de forma analítica: as implicações da biotecnologia em termos de impactos sociais, econômicos e ambientais. Este é um conteúdo que exige visão crítica e integrada, porque envolve ciência, inovação, ética, desenvolvimento e sustentabilidade. Para começar, precisamos entender que a biotecnologia não é apenas uma ferramenta científica, mas um instrumento de transformação social e econômica. Ao utilizar organismos vivos ou seus componentes para gerar produtos e processos, a biotecnologia impacta diretamente setores como saúde, alimentação, energia, indústria e meio ambiente. Quando trazemos isso para o contexto marinho, falamos de biotecnologia azul, que explora o potencial da biodiversidade marinha para a inovação. Do ponto de vista social, a biotecnologia pode trazer benefícios significativos. Um dos principais exemplos está na área da saúde. Compostos extraídos de organismos marinhos já deram origem a medicamentos utilizados no tratamento de câncer, doenças virais e processos inflamatórios. O desenvolvimento de novos fármacos amplia o acesso a tratamentos e pode melhorar a qualidade de vida da população. Além disso, a biotecnologia aplicada à produção de alimentos, como o cultivo de algas com alto valor nutricional, pode contribuir para a segurança alimentar, especialmente em um cenário de crescimento populacional. Entretanto, também existem implicações sociais que exigem reflexão. O acesso desigual às tecnologias pode ampliar disparidades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. A exploração de recursos genéticos marinhos pode gerar conflitos relacionados à biopirataria e à repartição de benefícios. Por isso, acordos internacionais e legislações nacionais buscam garantir que os recursos biológicos sejam utilizados de forma justa e que os ganhos sejam compartilhados. No aspecto econômico, a biotecnologia representa um setor de alto valor agregado. A descoberta de novas enzimas marinhas resistentes a altas temperaturas ou salinidades, por exemplo, pode gerar aplicações industriais importantes. A produção de biocombustíveis a partir de microalgas é outra área promissora, pois oferece alternativa renovável aos combustíveis fósseis. A aquicultura também se beneficia da biotecnologia, com melhoramento genético de espécies cultivadas, desenvolvimento de vacinas e controle de doenças. A chamada bioeconomia azul destaca o uso sustentável dos recursos marinhos como motor de desenvolvimento econômico. Países com extensa costa e grande biodiversidade, como o Brasil, possuem potencial estratégico nesse setor. A pesquisa científica aliada à inovação tecnológica pode gerar empregos qualificados, estimular cadeias produtivas e fortalecer a soberania nacional sobre os recursos da chamada Amazônia Azul. Porém, o desenvolvimento biotecnológico também envolve riscos econômicos. Investimentos em pesquisa são elevados e nem sempre resultam em produtos comercializáveis. Além disso, a exploração desordenada da biodiversidade pode comprometer recursos que seriam base para inovações futuras. A perda de espécies significa também perda de oportunidades econômicas. Do ponto de vista ambiental, a biotecnologia pode ser tanto uma aliada quanto um fator de risco. Como aliada, pode contribuir para a recuperação ambiental por meio de processos como biorremediação, que utiliza micro-organismos para degradar poluentes em ambientes marinhos contaminados por petróleo ou metais pesados. Pode também auxiliar na conservação de espécies por meio de técnicas de genética molecular, monitoramento populacional e bancos de germoplasma. Entretanto, há preocupações relacionadas à introdução de organismos geneticamente modificados no ambiente. Caso não haja controle adequado, pode ocorrer impactos sobre espécies nativas e sobre o equilíbrio ecológico. A manipulação genética exige protocolos rigorosos de biossegurança para evitar consequências imprevistas. Outro ponto relevante é que a exploração de organismos marinhos para a obtenção de compostos bioativos deve respeitar limites sustentáveis, evitando sobrecoleta e degradação de habitats.
Um aspecto central que a banca pode explorar é o equilíbrio entre inovação e conservação. A biotecnologia depende diretamente da biodiversidade. Se os ecossistemas marinhos forem degradados, reduz-se o potencial de descoberta de novas moléculas e aplicações. Portanto, conservação ambiental não é obstáculo ao desenvolvimento biotecnológico, mas condição para sua continuidade. Além disso, há implicações éticas e regulatórias. A utilização de recursos genéticos marinhos deve obedecer a normas nacionais e internacionais, incluindo princípios de acesso e repartição de benefícios. A governança dos oceanos e o monitoramento das atividades de pesquisa são temas cada vez mais relevantes, especialmente em áreas além da jurisdição nacional. Em provas do concurso da Marinha, esse tema pode aparecer de forma integrada, pedindo análise crítica das vantagens e riscos da biotecnologia marinha. Pode também exigir que o candidato relacione desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental e soberania sobre recursos naturais. Portanto, ao estudar as implicações da biotecnologia, pense sempre em 3 dimensões interligadas: social, econômica e ambiental. Avalie benefícios, riscos e necessidade de regulação. Entenda que a biotecnologia é ferramenta poderosa, mas deve ser orientada por princípios de sustentabilidade e justiça. Concluindo, a biotecnologia marinha representa enorme oportunidade estratégica para o Brasil, mas seu sucesso depende de pesquisa científica sólida, políticas públicas responsáveis e conservação da biodiversidade. Dominar essa visão integrada é fundamental para quem deseja se destacar na prova e compreender o papel da ciência no contexto marítimo nacional. Na próxima aula continuaremos avançando nos tópicos de biotecnologia marinha, aprofundando ainda mais nossa preparação. Mantenham o foco e sigam firmes rumo à aprovação. Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos estudar para o concurso da Marinha. Dando continuidade ao eixo de biotecnologia marinha, hoje vamos aprofundar um tema extremamente relevante e com grande potencial de cobrança em prova: compostos de valor gerados pelas microalgas e pelo zooplâncton, além das principais espécies de interesse econômico. Este é um conteúdo que conecta biologia, bioquímica, economia e estratégia nacional. Começando pelas microalgas. Microalgas são organismos fotossintetizantes microscópicos, em sua maioria pertencentes a grupos como diatomáceas, dinoflagelados, clorofíceas e cianobactérias. Elas constituem a base da produção primária marinha e apresentam altíssimo potencial biotecnológico. Uma das principais razões para isso é sua capacidade de produzir compostos bioativos e metabólitos de alto valor agregado. Entre os compostos de maior interesse produzidos por microalgas estão os lipídios, especialmente os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, como o ômega 3, incluindo EPA e DHA. Esses compostos possuem ampla aplicação na indústria farmacêutica e alimentícia, sendo utilizados em suplementos nutricionais e na prevenção de doenças cardiovasculares. Outro grupo importante são os carotenoides, como a astaxantina e o beta-caroteno, que possuem ação antioxidante e são utilizados em cosméticos, alimentos e ração aquícola. As microalgas também produzem proteínas de alto valor biológico, polissacarídeos com propriedades imunomoduladoras, vitaminas e pigmentos naturais. Algumas espécies são exploradas para a produção de biomassa destinada à alimentação humana e animal. Além disso, existe grande interesse na produção de biocombustíveis a partir de lipídios acumulados por determinadas microalgas, devido à sua rápida taxa de crescimento e elevada eficiência fotossintética. Entre as espécies de microalgas de interesse econômico, podemos destacar a spirulina, que na verdade é uma cianobactéria, amplamente utilizada como suplemento alimentar devido ao alto teor proteico. A chlorella é outra microalga explorada comercialmente por seu valor nutricional. A Haematococcus pluvialis é conhecida por produzir grandes quantidades de astaxantina. Já a Nanochloropsis é amplamente estudada pela produção de ácidos graxos poliinsaturados e aplicação na aquicultura. Agora vamos falar sobre o zooplâncton. O zooplâncton é composto por organismos heterotróficos que vivem na coluna d'água e incluem protozoários, pequenos crustáceos como copépodes e larvas de diversos invertebrados e peixes. Embora tradicionalmente seja mais associado ao papel ecológico na teia alimentar, o zooplâncton também possui relevância econômica. Um dos principais compostos de valor associado ao zooplâncton
são os ácidos graxos essenciais, acumulados principalmente em copépodes e crio. O crio, por exemplo, é explorado comercialmente para a produção de óleo rico em ômega 3, utilizado como suplemento alimentar. Além disso, o zooplâncton é fundamental na aquicultura, pois muitas espécies são utilizadas como alimento vivo para larvas de peixes e crustáceos cultivados. Entre os organismos de maior interesse econômico destaca-se o crio antártico, que é explorado para a produção de farinha e óleo. Copépodes também são utilizados como alimento em sistemas de cultivo de peixes marinhos. Rotíferos, embora mais associados a ambientes de água doce e salobra, são amplamente utilizados na fase inicial da larvicultura de peixes. Outro ponto importante é que tanto microalgas quanto o zooplâncton desempenham papel essencial na cadeia produtiva da aquicultura. Microalgas servem de alimento para organismos filtradores e para o zooplâncton cultivado. Este, por sua vez, é utilizado como alimento para espécies de maior valor comercial. Portanto, esses organismos sustentam economicamente cadeias produtivas inteiras. Do ponto de vista biotecnológico, a exploração desses organismos deve ser feita com base em cultivo controlado, evitando impactos ambientais associados à coleta indiscriminada no ambiente natural. Sistemas de cultivo em larga escala de microalgas já são realidade em diversos países, utilizando fotobioreatores ou tanques abertos. Esses sistemas permitem produção padronizada e sustentável. Em prova da Marinha, a banca pode cobrar a relação entre microalgas e produção de biocombustíveis, o uso de pigmentos naturais, a importância dos ácidos graxos essenciais e o papel do zooplâncton na aquicultura. Também pode exigir que o candidato relacione biodiversidade marinha com potencial econômico e inovação tecnológica. Portanto, ao estudar esse tema, compreenda que microalgas e zooplâncton não são apenas componentes ecológicos da teia alimentar, mas também recursos estratégicos com alto valor agregado. Eles representam oportunidades para desenvolvimento sustentável, segurança alimentar e inovação industrial. Dominar esse conteúdo significa entender como a base microscópica da vida marinha pode gerar impactos macroscópicos na economia e na sociedade. Na próxima aula continuaremos avançando nos tópicos de biotecnologia marinha, aprofundando ainda mais nossa preparação para o concurso da Marinha. Mantenham o foco e sigam firmes rumo à aprovação. Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos estudar para o concurso da Marinha. Dando continuidade ao eixo de biotecnologia marinha, hoje vamos aprofundar um tema extremamente técnico e com forte potencial de cobrança. Perspectiva da biotecnologia de microalgas, isolamento e purificação, medidas de crescimento, cultivo em condições controladas e fatores limitantes no cultivo de micro-organismos marinhos. Este é um conteúdo que envolve microbiologia, fisiologia e aplicação industrial, então exige atenção aos conceitos e à lógica dos processos. Começando pela perspectiva da biotecnologia de microalgas. As microalgas são consideradas um dos grupos mais promissores dentro da biotecnologia azul. Isso ocorre porque apresentam crescimento rápido, alta eficiência fotossintética, capacidade de produzir compostos de alto valor agregado e possibilidade de cultivo em larga escala. Diferentemente de culturas agrícolas terrestres, as microalgas não competem diretamente por áreas agricultáveis e podem ser cultivadas utilizando água salina ou até efluentes tratados. Entre as principais perspectivas estão a produção de biocombustíveis, especialmente biodiesel a partir de lipídios acumulados em determinadas condições de estresse, a produção de suplementos nutricionais ricos em proteínas, vitaminas e ácidos graxos essenciais, a obtenção de pigmentos naturais como carotenoides, a produção de enzimas industriais e a aplicação em biorremediação para remoção de nutrientes e contaminantes da água. A grande vantagem estratégica é que o Brasil, com extensa zona costeira, possui condições naturais favoráveis para pesquisa e desenvolvimento nessa área. Agora vamos falar sobre isolamento de microalgas e micro-organismos marinhos. O isolamento é o processo de obtenção de uma cultura pura a partir de uma amostra ambiental que contém múltiplas espécies. Esse procedimento é fundamental para estudos fisiológicos, genéticos e aplicações biotecnológicas.
O processo geralmente começa com a coleta de amostras de água ou sedimento. Em seguida, realiza-se a inoculação em meios de cultura específicos que favorecem o crescimento do grupo de interesse. O isolamento pode ser feito por diluição seriada, plaqueamento em meio sólido, micropipetagem individual sob microscópio ou uso de citometria de fluxo com separação celular. A escolha do método depende do tipo de organismo e do objetivo da pesquisa. A purificação, por sua vez, garante que a cultura esteja livre de contaminantes, como bactérias associadas ou outras algas. Técnicas de antibióticos seletivos, repicagens sucessivas e controle microscópico são utilizadas para assegurar a pureza da cultura. Após o isolamento, é necessário avaliar o crescimento. As medidas de crescimento podem ser feitas de diferentes formas. Uma das mais comuns é a contagem celular direta em microscópio utilizando câmara de contagem. Também pode ser utilizada a medida de densidade óptica em espectrofotômetro, que estima a concentração celular com base na turbidez da cultura. Outro método é a determinação de biomassa seca, obtida por filtração e pesagem após secagem do material. Em estudos mais detalhados, pode-se calcular taxa de crescimento específico, tempo de geração e produtividade volumétrica. O crescimento microalgal geralmente segue fases clássicas semelhantes às de bactérias: fase de adaptação ou lag, fase exponencial, fase estacionária e fase de declínio. A fase exponencial é a mais desejável para a produção de biomassa, enquanto algumas substâncias de interesse podem ser produzidas em maior quantidade na fase estacionária, especialmente sob condições de estresse. Agora entrando no cultivo em condições controladas. O cultivo de microalgas pode ser realizado em sistemas abertos, como tanques do tipo Hasselweis, ou em sistemas fechados, como fotobioreatores. Sistemas abertos possuem menor custo, porém maior risco de contaminação e menor controle ambiental. Já os fotobioreatores permitem controle rigoroso de luz, temperatura, concentração de cor e nutrientes, mas apresentam custo mais elevado. Diversos fatores influenciam o crescimento de micro-organismos marinhos. A luz é essencial para microalgas fotossintetizantes, sendo importante controlar a intensidade e fotoperíodo. A temperatura afeta diretamente a atividade enzimática e a taxa metabólica. A salinidade deve ser compatível com a espécie cultivada, pois variações podem causar estresse osmótico. Nutrientes como nitrogênio, fósforo, silício e ferro são fundamentais para crescimento e podem atuar como fatores limitantes. O conceito de fator limitante é central. Segundo a lei do mínimo, o crescimento é controlado pelo nutriente que está em menor disponibilidade relativa às necessidades do organismo. Assim, mesmo que haja abundância de outros nutrientes, a deficiência de um único elemento pode restringir a produtividade. Em sistemas de cultivo, o controle desses nutrientes é estratégico, pois pode direcionar o metabolismo para a produção de compostos específicos, como aumento de lipídios sob limitação de nitrogênio. Outros fatores limitantes incluem disponibilidade de cor, acúmulo de oxigênio dissolvido, densidade celular elevada que reduz penetração de luz e contaminação por outros micro-organismos. O controle de pH também é essencial, pois influencia a disponibilidade de nutrientes e equilíbrio químico da cultura. Em concursos da Marinha, esse tema pode ser cobrado relacionando técnicas laboratoriais com aplicação econômica ou pedindo que o candidato identifique fatores que afetam produtividade em sistemas de cultivo. Também pode aparecer integrado com biocombustíveis, aquicultura e sustentabilidade. Portanto, ao estudar a perspectiva da biotecnologia de microalgas, pense em 3 pilares: potencial econômico, domínio técnico de cultivo e compreensão dos fatores que limitam ou potencializam a produção. A biotecnologia marinha depende de conhecimento científico sólido aliado à capacidade de aplicação prática. Na próxima aula continuaremos avançando nos tópicos de biotecnologia marinha, aprofundando ainda mais nossa preparação para o concurso da Marinha. Mantenham o foco, revisem os conceitos técnicos e sigam firmes rumo à aprovação. Bom dia, alunos!
Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar para o concurso da Marinha. Na aula de hoje vamos trabalhar um tema que une biodiversidade, conservação estratégica e inovação tecnológica, diversidade das macroalgas, desenvolvimento de estratégias de conservação de recursos genéticos in situ e ex situ, além da biotecnologia marinha e geração de patentes. Esse é um conteúdo que envolve conhecimento ecológico, visão estratégica nacional e entendimento de propriedade intelectual. Começando pela diversidade das macroalgas. As macroalgas são organismos fotossintetizantes multicelulares, visíveis a olho nu, que desempenham papel ecológico fundamental nos ecossistemas marinhos. Elas são tradicionalmente agrupadas em 3 grandes linhagens com base em pigmentos, composição celular e características bioquímicas. As algas verdes pertencem ao grupo Schlorofita e possuem clorofilas A e B, sendo comuns em regiões costeiras rasas e ambientes estuarinos. As algas pardas pertencem ao grupo Phaeophyceae e apresentam fucoxantina como pigmento acessório. Incluem grandes representantes como os kelps, que formam florestas submarinas em regiões temperadas. As algas vermelhas pertencem ao grupo Rhodophyta e possuem ficobilinas como pigmentos acessórios, sendo abundantes em ambientes recifais e muitas vezes adaptadas a maiores profundidades devido à eficiência na captação de luz. No litoral brasileiro, encontramos grande diversidade de macroalgas associadas a recifes, costões rochosos e bancos submersos. Essas algas desempenham funções ecológicas essenciais, como produção primária, fornecimento de abrigo e alimento para diversos invertebrados e peixes, além de contribuição para a ciclagem de nutrientes. Além do papel ecológico, as macroalgas possuem enorme importância econômica. São fonte de hidrocoloides como agar, carragenana e alginato, amplamente utilizados nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. Também produzem compostos bioativos com potencial antimicrobiano, antioxidante e anti-inflamatório. A diversidade genética dentro das populações de macroalgas é estratégica. A variabilidade genética garante maior capacidade de adaptação a mudanças ambientais, como aumento de temperatura, variação de salinidade e acidificação dos oceanos. A perda dessa diversidade reduz o potencial de adaptação e compromete tanto a estabilidade ecológica quanto as possibilidades biotecnológicas futuras. Isso nos leva ao tema da conservação de recursos genéticos. Recursos genéticos marinhos são materiais biológicos que contêm informação hereditária, com valor atual ou potencial. A conservação pode ocorrer de 2 formas principais: in situ e ex situ. A conservação in situ consiste na proteção das espécies em seu ambiente natural, mantendo os processos ecológicos e evolutivos em funcionamento. Isso pode ocorrer por meio da criação de unidades de conservação marinhas, áreas de proteção ambiental e manejo sustentável de habitats costeiros. Já a conservação ex situ envolve a preservação do material genético fora do ambiente natural. No caso das macroalgas, pode incluir bancos de germoplasma, culturas mantidas em laboratório, criopreservação de esporos e tecidos, além de coleções científicas vivas. Essa estratégia é importante como medida complementar, especialmente para espécies ameaçadas ou de alto valor econômico. A integração entre conservação in situ e ex situ é fundamental para garantir manutenção da diversidade genética a longo prazo. Agora avançando para a biotecnologia marinha e geração de patentes. A biotecnologia marinha utiliza organismos marinhos ou seus componentes para desenvolver produtos e processos inovadores. Quando uma descoberta apresenta novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, pode ser protegida por patente. Patente é um título de propriedade temporária concedido pelo Estado que garante ao inventor o direito exclusivo de exploração comercial por determinado período. No contexto marinho, a geração de patentes pode envolver novos compostos bioativos extraídos de algas, enzimas marinhas com aplicação industrial, métodos de cultivo inovadores, processos de extração de substâncias ou formulações farmacêuticas derivadas de organismos marinhos. A proteção por patente estimula investimento em pesquisa e desenvolvimento, pois assegura retorno econômico. Entretanto,
É importante compreender que a exploração de recursos genéticos marinhos deve respeitar normas legais e acordos internacionais. A repartição justa e equitativa de benefícios é princípio fundamental, especialmente quando se trata de recursos pertencentes a países com grande biodiversidade. A soberania sobre os recursos naturais marinhos é um ponto estratégico para o Brasil, especialmente considerando a extensão da chamada Amazônia Azul. Em prova da Marinha, a banca pode cobrar a diferença entre conservação in situ e ex situ, a importância da diversidade genética para a adaptação ambiental, o papel econômico das macroalgas e a relação entre inovação biotecnológica e proteção por patentes. Também pode integrar esse conteúdo com bioeconomia azul e desenvolvimento sustentável. Portanto, ao estudar diversidade de macroalgas e biotecnologia marinha, pense sempre em 3 dimensões integradas: biodiversidade como base, conservação como estratégia de manutenção e inovação como ferramenta de desenvolvimento. A geração de patentes depende diretamente da preservação da diversidade genética. Sem conservação, não há matéria-prima biológica para a inovação futura. Encerramos aqui mais um bloco importante de biotecnologia marinha. Revisem os conceitos, entendam as conexões entre ecologia, conservação e economia, e mantenham o foco na preparação estratégica para o concurso da Marinha. Na próxima aula avançaremos para novos tópicos do edital. Sigam firmes rumo à aprovação.